Bom, boa noite, pessoal. Vamos então começar mais uma aula ao vivo nossa, né? Vamos falar de algumas agendas, alguns avisos importantes. Então, sejam todos bem-vindos. Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma aula. Bem-vindos. Oi, pessoal, boa noite. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vocês já estão acostumados, né? Passarem pelos dois primeiros módulos com algumas aulas ao vivo. E aí, aqui no terceiro módulo, a gente tem nosso trio Parada Dura aqui. Eu, o professor João Paulo, a Alexandra, né? E a Joyce. A gente sempre faz as nossas reuniões juntos. Estamos então aí para a nossa segunda aula ao vivo. Nós tivemos uma aula de ambientação também, né? Essa segunda aula aí é a aula referente às agendas, aos estudos, né? Aos últimos assuntos que nós trabalhamos. A gente vai seguir o mesmo padrão de sempre, né? Eu estou olhando uma tela só aqui, então, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper a qualquer momento. Vocês podem mandar mensagens no chat, né? As meninas estão de olho no chat lá pra gente. Elas me interrompem aqui se precisar também. Vocês podem levantar a mãozinha. Fiquem à vontade, pode falar, pode comentar e participar a qualquer momento, tá bom? Nós vamos dividir a nossa reunião em duas partes, né? Uma parte de avisos e depois uma parte de revisão das últimas 3 agendas estudadas. Ok? Vou começar com os avisos então, ó. Primeiro aviso importante para vocês aqui, acompanhem as formativas, né? As notas que vocês recebem nas atividades formativas. Então vocês acessam lá dentro do espaço de vocês no ambiente virtual, tem informações acadêmicas, né? Lá vocês conseguem acompanhar as correções que nós fazemos a respeito das atividades obrigatórias. Por que esse acompanhamento é importante? Porque é um processo manual que nós fazemos aqui, né? E muitas vezes pode acontecer da gente clicar numa nota errada, clicar em cancelar em vez de clicar em salvar. Pode acontecer algum erro manual, então vocês precisam. Trocar, né? Só uma observação, porque eu fiz isso, que eu tenho aluno com nome muito parecido, É, né? Mandar errado. Pode acontecer, né? A gente erra, a gente é humano, que nem o João Paulo falou, né? Nomes iguais aí, e aí a gente, como é um processo manual, né? Às vezes a gente mandar errado aí alguma observação. Avisem a gente, por favor, tá? Não, gente, aconteceu comigo que eu abri o fórum da Agenda 6 com o título Fórum da Agenda 5 e a aluna mandou no Correio Tech, professora, quando vai abrir o fórum da Agenda 6? Falei, ué, mas já deveria estar aberto. Aí eu já fiquei com medo de não estar aberto, quando eu fui ver era só o título que eu coloquei errado. Então cometemos erro, gente. vocês não sabem quando a gente fica feliz e vocês ajudam a gente, porque a gente geralmente é abertura de fórum, debate, a gente programa lá, né? E aí de repente a gente faz alguma coisa errada, não aparece. Então é sempre bom a ajuda de vocês, não só com as formativas, né, mas com as outras coisas. Eu acho que nesse semestre eu não programei direito a data do arquivo da revisão, então vocês são nossos auxiliares o tempo todo. Mas a importância de acompanhar a atividade formativa é importante para vocês, por causa daquela bonificação que nós já falamos em outras reuniões, né? Aquela bonificação que vocês recebem que podem ajudar vocês serem aprovados na nota final, vocês conseguirem uma nota melhor. Então, não deixem de acompanhar para que vocês possam aí tá com o percentual em dia certinho, conseguir a bonificação e talvez até uma nota melhor lá no final do semestre, tá bom? Então, acompanhe as formativas, não se esqueçam, tá? Na agenda 5, na agenda 10 e na agenda 14, nós vamos pedir atividade do bloco de notas. E é importante que vocês coloquem lá no título do bloco de notas, atividade obrigatória, tá bom? Coloquem lá, não se esqueçam, porque a gente acaba recebendo muitos blocos de notas de alguns alunos, e às vezes o bloco de notas o aluno está colocando só como uma anotação dele mesmo, né? Não é nenhuma atividade, e aí a gente não acessa se não tiver escrito atividade obrigatória. Então, para a gente corrigir, coloquem no título atividade obrigatória, tá bom? Tanto na agenda 5, na 10 e na 14, vocês vão ter esse padrãozinho aqui, ó.
Só colocar no lugar do XX aqui, vocês colocam o número da agenda, né? Atividade obrigatória, agenda 5, agenda 10, agenda 14. Tá bom? Pessoal, mais um aviso importante. Essa última semana eu tive vários alunos questionando aí algo que de repente não precisaria nem estar tendo dúvida. Ler a programação de atividade no quadro de avisos. Leiam a programação, pessoal. Lá na programação a gente tem assim, a gente gasta um tempo para tentar deixar tudo muito bem mastigado para vocês, tudo mais facilitado. A gente tenta montar a programação o mais completa possível para que vocês tenham todas as informações. A gente sabe como é corrido o dia de vocês e de repente vocês dedicam algum momento para fazer os estudos de vocês e não ter as informações, é ruim, vocês perdem o tempo de vocês. Aí vocês mandam um correio tech para a gente, professor, eu não estou entendendo, mas geralmente todas as dúvidas de vocês em relação à programação da semana, às atividades, vai estar lá no quadro de avisos, tá? É, de repente você que está vendo a gravação aí dessa aula em outro momento, mantenha o hábito de ler o quadro de avisos, tá bom? Nessa última agenda, nós tínhamos cálculos de índices, né? Índice financeiro, ou acho que era isso, né? E dentro da programação tem dois vídeos lá, um explicando os índices, outro explicando as atividades. E aí muitos alunos falam assim, professor, eu não sei o que é para fazer. Vocês precisam criar o hábito de ler e ver o quadro de avisos, tá bom? Isso. Ela tá bem mastigadinha mesmo, gente. Então, assim, tem aluno que às vezes entrega a atividade pela metade, né? E assim, faltando coisas que é simples. Por exemplo, que nem o João Paulo falou dessa agenda 5, do cálculo dos índices, não era só o cálculo, ela pedia também o conceito desses índices. E a Então, análise. e a análise. E aí veio muita agenda pela metade, só com o cálculo e a análise, faltando conceito. Conceito vocês podem pesquisar facilmente na internet, né? Ou na na próprio material de estudo de vocês, vocês podem ler e fazer um resumo aí dos conceitos desses índices. Então, é coisa simples que, às vezes, né, você tira uma nota um pouco mais baixa por falta de leitura ou de acompanhar o que está pedindo no exercício. Então, ver com atenção o que está solicitando, né? Então, a programação explica isso certinho, o que vocês têm que fazer, e na próprio fichário, né, nas atividades que a gente solicita, está explicando, está orientando o que você tem que fazer. Beleza? É isso aí. Também, ó, atenção para as atividades. Quando vocês forem acompanhar as formativas, dá uma olhadinha nas atividades que está lá como refazer. Essa atividade que está como refazer é alguma atividade que a gente viu, como por exemplo, igual a Alexandra falou, que não ficou completa. De repente você calculou o índice, mas você não fez a análise ou não colocou o conceito, e a gente resolveu devolver para vocês para que vocês possam completar a atividade. Essa atividade que está como refazer, ela conta como uma atividade não feita. Tá? E se vocês não fizerem ou no prazo da atividade ou no prazo da recuperação, a nota dessa atividade vai ser nota I, insatisfatória, tá? E ela prejudica a frequência de vocês. A frequência mínima para aprovação para não ter problema é 75% das atividades entregues. Nós temos 32 atividades obrigatórias, então vocês precisam ter 75% dessas atividades com nota satisfatória. Então, se você fala, 75% dá 24 atividades. Só que se você tiver uma ou duas que está como refazer, ela não conta, ela conta como insatisfatória. Tá bom? Então acompanhem a frequência de vocês lá na formativa e também verifiquem. Se tiver atividade refazer, precisa refazer, senão ela vai ficar com menção insatisfatória. Tá bom? Lá. Isso aconteceu também comigo. Muitos alunos meus aí, eu devolvi, né, para que ele pudesse tirar uma nota maior, né? Porque às vezes o aluno, assim que abre a agenda, ele já manda a atividade, que é ótimo isso, porque daí dá tempo da gente corrigir e se tiver faltando alguma coisa, pedir para vocês refazerem, né? Dá tempo de vocês complementarem, né, corrigir e enviar novamente a atividade. Só que o aluno envia, né? Eu coloco como refazer e fica lá, ele não olha, né, a formativa, né, não viu lá que está para refazer, e daqui a pouco está vencendo o prazo e vai acontecer que nem o João acabou de falar, vai ficar com menção insatisfatória, né?
É isso aí, esse acompanhamento é importante. Ó, continuando com os avisos, próximo slide. Aluno desistente. Nós temos aluno desistente? Pode sim ter aluno desistente, né? O aluno que não realizar atividade, o aluno que não entrega as atividades obrigatórias. Provavelmente vocês que estão online aqui são os alunos que estão sempre interagindo, que estão entregando atividade, né? Só conforme vocês vão conectando, a gente vai vendo os nomes aí, e a gente lembra, ó, esse aluno eu sei quem é, esse aluno já fez atividade, esse aluno já teve dúvida. Então a gente consegue identificar aqui, geralmente quem está aqui assistindo não são os alunos que podem ser considerados desistentes, mas existe essa possibilidade. Então, se vocês tiverem algum problema no decorrer do semestre, comunique, fala com a gente. Ah, professor, eu tive um acidente, vou ficar afastado, fiquei internado, a minha esposa vai ter um bebê, eu estou grávida. Então, vai comunicando aqui para a gente poder controlar isso daí. E se a coordenação cobrar a gente vai assim, ó, não, o fulano lá, ele está com uma frequência ruim, não está acessando, mas ele tem uma justificativa aqui, a gente não vai colocar ele como desistente, tá? Então tomem cuidado para vocês não perderem aí o curso, né? Estão no último semestre, agora é importante manter o foco aí, entregando, estudando, fazendo as atividades, para que dê tudo certo, tá? Esse período, né, é um período importante, né, que está tendo a recuperação. Esses alunos que estão com a frequência baixa, que o João falou, estão tendo a oportunidade de colocar em ordem, né, o que não entregaram, né, corrigir aí essa frequência. Passando esse período, a gente vai estar analisando aí quem que está entregando, quem não está, e aí é importante aí se por acaso não conseguiu mesmo na recuperação da conta, por favor, avisa a gente, manda um correio tech, né, para a gente ficar ciente aí se aconteceu alguma coisa, se vocês tiverem algum problema, para a gente poder justificar depois para vocês. Tá? É isso aí. Só complementando o que a Ale falou, nós temos só 3 períodos de recuperação e cada período se destina a um grupo de agendas, tá bom? Então, nessa semana, nós estamos com um período de recuperação de frequência referente à agenda 1 a 5. Essas agendas não vão poder ser recuperadas em outro período, então fiquem atentos aí se tiverem com alguma coisa pendente, tá bom? Ó, nós também temos a complementação de carga horária, né? Que acho que vocês já estão acostumados aí, que aconteceu no semestre anterior. Na, eu acho que está aberto desde a agenda 6, talvez até a agenda 5, não me lembro, mas agora, no final dessa agenda, da agenda 7, vai também encerrar a agenda 7.1, tá? Então opa, pulou. Então vocês precisam fazer a atividade 7.1 dentro dessa próxima agenda, tá bom? A atividade 7.1 é um curso lá no MOOC que vocês também já acessaram, vocês já conhecem, né? O curso chama Canvas. Vocês, nesse momento, só precisam entregar o certificado, tá? Então, professor, eu já fiz o curso no semestre passado, no ano passado, há 5 anos atrás. É só entregar o certificado, não precisa fazer de novo. Se quiser fazer sem problema, mas aqui essa atividade é tarefa cumprida, né? Fez o curso, entregou o certificado, tá valendo, tá bom? Então não percam. Talvez essa seja uma das atividades mais fáceis aí, né? Para ter a melhor nota. É só entregar dentro do prazo que não tem problema. E se tiver, tá até uma setinha aí indicando nesse slide aí que o João colocou, se vocês tiverem algum problema de acesso ao Canva, algum problema com senha, alguma coisa nesse sentido, né? Então, quanto antes vocês verificarem isso, porque vai ter que. A gente não tem como estar solucionando esse problema no ambiente virtual do MOOC. E aí tem que mandar um e-mail lá para o próprio MOOC solicitando se vocês tiverem algum problema de acesso, alguma coisa nesse sentido, para que em tempo hábil eles consigam resolver para vocês e vocês consigam realizar a atividade e enviar o certificado. Então, quanto antes vocês acessarem, né? Que nem vocês têm até a agenda 7 para entregar. Quanto antes vocês iniciarem o curso, quem ainda não fez, melhor, porque se tiver algum problema, dá tempo ainda de correr atrás. É isso aí. O Ale, a aluna Letícia perguntou se a agenda 7 está disponível para todos. A agenda 7 não, Letícia, a agenda 7 ainda abrirá. O que a Abre Ale amanhã. falou
é que a 7.1 fechará juntamente com a agenda 7. Só está disponível a agenda 6, da 1 a 6, né? E a 7.1. Isso, a agenda 7 abre amanhã. Exato. E também, ó, a gente tem lá no 12.1 mais uma atividade de complementação de carga horária, que é a realização de um modelo de negócio baseado nesse curso Canvas que você fez, e nós vamos utilizar uma outra plataforma que é lá do Sebrae, tá? Não se preocupem com isso agora, mas no momento adequado vocês vão receber as informações, tá? Ela não vai estar aberta agora, mas como a gente veio falando aí de complementação de carga horária, são nesses dois momentos que vocês vão fazer. O primeiro momento é um certificado do curso e no segundo momento vai ser vocês vão montar, né, um modelo de negócio. Montar o Canvas de vocês. Isso aí. Bom, relembrando, né, a gente gosta de falar em toda a aula. Ó, aqui tem uma pergunta no chat, interrompendo aqui, sobre, não sei quem que colocou, porque aparece como GN. As respostas do bloco de notas da agenda 5 já foram corrigidas? A agenda 5, né, a entrega dela se prorrogou um pouquinho porque juntou com a recuperação, né? Então, a gente está corrigindo, tá? Então, tem alguns alunos que eu já corrigi, tem outros que eu ainda não corrigi. A Joyce também colocou aqui que ainda não corrigiu tudo. Então, a gente está nesse processo, porque vai acumulando, né, gente? Que a gente tem a agenda 6 que está rodando e as atividades anteriores, né, de quem não entregou aí, desse período da recuperação. Então, é muita atividade. Tem um pouco de paciência com a gente, por favor, mas a gente está dando o nosso, né, está dando um gás aí para corrigir para todo mundo. Eu também não terminei de corrigir, mas vocês podem dar uma olhadinha. Acho que já está lá disponível, né, o gabarito lá nos documentos compartilhados. Vocês podem dar uma olhadinha lá e conferir se vocês erraram alguma atividade, se tem alguma dúvida aí, manda Corretec para a gente. Professor, errei a questão 7, me explica melhor, vamos tentar resolver. Qualquer coisa a gente pode até marcar para resolver essas questões numa próxima aula ao vivo, tá bom? Bom, retomando aqui então, né, a gente gosta de lembrar sobre as datas do exame presencial. O primeiro exame presencial obrigatório, dia 14 de julho, e o segundo exame vai ser dia 28. Lembrando que o segundo exame é um exame substitutivo, não são todos os alunos que terão o direito de fazer, ou que estarão aptos, né, a fazer o segundo exame, tá? Então, se programem, quem trabalha, negocia com o patrão, troca com o colega, faz alguma coisa para no dia 14 estar disponível e conseguir estar presente lá na escola para fazer a prova, né? O padrãozão lá, então, é chegar pelo menos meia hora antes, né? Se organize. Quem mora em cidade grande tem que pegar ônibus, trem, metrô. Se organize para chegar a tempo na sua ETEC Polo. Leva documento com foto, leva caneta preta, lápis, borracha e não pode usar calculadora ou algum outro equipamento eletrônico, tá bom? Então, vocês já estão acostumados também, já fizeram o primeiro e segundo módulo. Se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre as questões da prova, a gente disponibiliza dentro do ambiente virtual as revisões na agenda 5, 10 e 14. Vocês têm também os simulados em todas as agendas, né? Quando vocês acessam o cenário da aula, tem simulados para vocês fazerem. E no Facebook também vocês vão encontrar questões de provas lá que são publicadas lá para vocês estudarem, se acostumarem com a prova e etc. Lembrando, né, que essas atividades que nem que a gente acabou de falar do bloco de notas, que a gente envia para vocês entregarem, não deixa de ser também uma espécie de simulado, né? É uma revisão, a gente retira essas questões de prova, né? Então acaba sendo um simulado mais mediado, né? Então a gente dá depois a devolutiva com a resposta. Isso aí. Continuando. Bom, os recados terminaram, então, né? O que a gente tinha de recados aí são esses. Provavelmente, né, quando chegar mais próximo ao final do semestre, nós vamos ter outras reuniões com recados relativos lá.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou, sobre coisas que a gente não falou, vocês podem perguntar também aqui ou pelo Correio Tech, tá bom? A nossa programação de hoje, a gente vai falar das 3 agendas que foram estudadas, a agenda 4, 5 e 6, né? Nesse momento estão todas abertas porque é momento de recuperação, mas vamos comentar um pouquinho sobre elas e falar um pouquinho sobre o que vem pela frente, que é a próxima agenda, a agenda 7. Então vamos começar. A agenda 4 teve como tema central, né, o controle orçamentário. E óbvio que controlar o seu orçamento é importante, né? Vocês estão se formando em técnica em administração e toda empresa controla o orçamento muito mais do que nós na nossa casa, né? A empresa, ela precisa ter esse acompanhamento frequente de como que eles planejaram, se o que que eles planejaram está acontecendo, tá? Dentro dessa agenda, vocês estudaram, então, orçamento variável e orçamento flexível, né? Descobriram o que são esses orçamentos, para que eles servem, né? E também viram o relatório de desempenho. Nada mais é do que aquela comparação entre o que foi planejado e o que foi realizado. E é super importante, então, você ter um orçamento planejado para em algum momento você verificar se aconteceu aquilo ou não. Então, as empresas, de repente, elas planejam, olha, começo do ano, a minha empresa vende muito. Então, eu tenho uma receita maior aqui, vou ter mais dinheiro em caixa. Talvez seja o momento de investir na empresa, né? Já que vai entrar mais dinheiro em caixa, vou comprar máquinas, equipamentos novos, vou trocar algum mobiliário da empresa, vou investir nos meus funcionários com capacitação, treinamento. Então, ter um orçamento é muito bom para você ter essa previsibilidade e entender melhor quando que você pode gastar, quando você não pode, quando vai ter mais dinheiro em caixa, quando vai ter menos, tentar até descobrir em que momento você vai precisar de um recurso externo, como um financiamento, para ajudar a sua empresa a se manter ativa no mercado, tá? Então, o orçamento é super importante, essa comparação entre o orçamento planejado e realizado é super importante. As empresas fazem muito. Tem empresas que faz isso a cada trimestre, a cada semestre, tem empresas que faz anualmente, mas elas sempre fazem por só para vocês terem ideia do quanto é importante, né? Os maiores bancos fazem isso a cada 3 meses para saber se eles estão no caminho certo. Porque de repente um pequeno desvio que eles fazem, aquela empresa pode quebrar, ok? Nessa agenda também, pode falar, perdão. Não, só perguntei se estava tudo bem também. Alguma pergunta, gente? Então, tá. Nessa agenda também nós falamos sobre sistemas de controle de orçamento, né? É, termos critérios para comparação de padrões de custos pela experiência, né? E a evolução baseada em experiência e relatório. Ou seja, estamos falando do quê? De verificar se aquilo que você planejou está funcionando ou não. Mas caso não esteja funcionando, o que que você pode fazer? Como você vai corrigir? Você esperava gastar R$ 1.000 toda semana no seu orçamento planejado. Mas na hora que as coisas estão acontecendo, você está gastando mais. Você precisa de verificar o que está acontecendo para você saber o que vai fazer, né? E além disso, estudaram também custo padrão dentro dessa agenda, né? Beleza? Alguma dúvida aí? No chat nenhuma. Então tá. Bom, vou continuando. Se vocês tiverem dúvidas sobre a agenda, eu não lembro qual foi a atividade dessa agenda. Era para analisar o orçamento, né? Se o previsto e o realizado, se as variações entre o previsto e o realizado era favorável ou desfavorável, né? Isso. É uma atividade bem interessante, uma atividade que faz vocês pensar exatamente no que eu falei, a importância que tem de fazer acontecer o que foi planejado. Mas caso não aconteça, o que que você vai fazer para corrigir o seu caminho, né? Super importante essa atividade. Eu pulei? Não, né? Não. E aí chegamos na agenda 5, que fala sobre o controle financeiro da empresa, né? E aí nós temos a agenda 6 e a agenda 7, todas de matemática financeira aí. Na agenda 5, nós estudamos os índices financeiros, né? Eu considero uma das informações mais importantes quando você vai tomar alguma decisão, na empresa, para verificar a saúde financeira da empresa. Quando nós estudamos os índices, nós estamos, tipo assim, pegando
aquele exame de sangue, como é que chama aquele exame de sangue que faz completo lá? Hemograma. Pegando o hemograma lá e vamos ver se está tudo em ordem, né? As plaquetas estão bem, como é que está o nível, sei lá, do que tem naquele exame, né? Você está verificando como está tudo dentro do seu exame. Quando nós fazemos um exemplo daquela atividade do fichário, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos verificando se a saúde financeira da empresa está legal. É a mesma coisa de ler o resultado de um exame médico, né? E vendo se está tudo dentro do padrão ou não. E na atividade pede para que vocês façam exatamente isso. É quase que a leitura de um Um resultado de hemograma. exame. É isso. No hemograma está lá, plaquetas, né? Resultado, 500, normal, 1000. Aí fala, opa, está fora do normal. Então, o índice financeiro é a mesma coisa. Índice de liquidez seca, resultado, 0,14. Normal, 1. Opa, tá ruim. Ah, não, tá, deu 1,15. Ah, não, então tá acima do esperado. Então tá bom. Certo? A análise dos índices é exatamente isso. Comparar o resultado com o que é esperado, né? E todo esse assunto, ele é justamente para que você entenda se aquela empresa está bem, se ela não está bem, se ela é viável, se ela é lucrativa e dentre outras coisas. Isso. Então, na verdade, o João explicou, né, super bem aí essa comparação com o hemograma, né? Porque você faz essa análise do que seria, né? Você tem aí o que seria um ideal para uma empresa e o resultado que ela está tendo. E aí, em cima disso, você pode estar tomando as suas decisões no que seria, né? No caso do hemograma, o tratamento, e no caso dos demonstrativos financeiros, né? Desses índices, quais são as ações que você vai tomar aí em relação ao desempenho organizacional. Né? Perfeito aí a colocação do João. Não, show de bola. A complementação foi melhor ainda, né? Pô, tô com vitamina, sei lá o que, tá baixa, vai lá e toma o remédio para aumentar a tua vitamina. E aqui é a mesma coisa. Opa, tá sem dinheiro no caixa, você precisa dar um jeito de colocar dinheiro, você aumenta as suas vendas, você vai buscar empréstimo no mercado, né? De alguma forma você precisa corrigir aquele déficit que você tem, aquela diferença que você tem. Então, baseado nesse pensamento, a análise dos demonstrativos nada mais é do que essa comparação. Então, quando você quer analisar os seus demonstrativos, você vai pensar se aquele resultado é satisfatório ou não. Caso não seja, você vai pensar em quê? Em arrumar aquela situação, né? Professor, Beleza? Oi. eu fiz essa atividade, eu sou da turma da professora Joyce, e eu fui uma das pessoas que mandei essa atividade incompleta, porque aquela mania de ler rápido, né? Eu Uhum. li que tinha que fazer o cálculo, foquei no mais difícil e esqueci a parte mais fácil, que é o conceito. Quando ele pede o conceito dos índices e a análise é para falar se estava bom ou não? O conceito é para você colocar qual é o conceito do índice. Qual é o conceito do índice de liquidez seca? Você vai informar para a gente. Olha, liquidez seca é o índice que compara os ativos circulantes menos o estoque com os passivos circulantes. Ele dá para a gente a dimensão de que no curto prazo a empresa tem condições ou não de honrar seus compromissos, certo? Esse é o conceito. E qual que é a análise? Aí depois de ter feito o cálculo, você vai comparar o seu resultado com os conceitos. Então, o primeiro resultado é 0,14 do índice Isso, dessa acho que é. atividade, né? Acho que é 0,14. 0,48. 0,48, né? Então, vamos lá. O Isso. primeiro resultado é 0,48. O esperado era que fosse 1 ou maior que 1. E aí você vai fazer sua análise. Falou, então essa empresa ela tem um índice de liquidez seca de 0,48. Isso significa que ela só tem aproximadamente, né, metade do valor que ela precisava para honrar seus compromissos de curto prazo. Esse indicador não é bom. Seria bom se a empresa tivesse todo o dinheiro para honrar os compromissos de curto prazo ou até mais dinheiro de honrar os seus compromissos. Então, o índice seria legal se fosse 1, 1,1, 1,2, 1,5, seria um bom índice. Abaixo de 1 é um índice não tão bom, um índice ruim, tá? É a liquidez corrente, tá aqui, ó. A primeira. Isso, é a liquidez corrente. A primeira liquidez corrente, né? Esqueci Mas de uma análise também. a análise é assim, né? Você vai comparar os conceitos com o seu resultado, tá? Então, são 3 etapas. Tudo bem, muito obrigada, viu? Beleza. Eu acho que eu devolvi o seu, né?
para você fazer, né? Com certeza. Devolver o professor, eu vi hoje, refiz e refiz errado. Ah, eu vou devolver então agora rapidinho. Fala seu Eu nome aqui. tô rindo para não chorar, de verdade, porque eu fiz a primeira, faltou o conceito, fiz o conceito e faltou a análise. Tá, mas eu dá vou tempo. devolver agora, Ellen. Aí você Tudo me faz bem. lá, tá? Tudo bem, desculpa, viu, professora? Imagina. Já está online, já clica em devolver lá, já aparece para você e até segunda-feira, né? Fecha essa agenda, dá tempo, tranquilo. Ó, tem um questionamento aqui, uma crítica no chat. Essas reuniões das 3 agendas deveriam ser feitas antes de iniciar e não depois. Não vejo muita lógica nisso de ser depois. Na verdade, é porque já tem, né, na própria agenda, já é meio que, né, no ambiente virtual, já é explicando o conceito, o que é para ser feito. E, na verdade, as reuniões seria mais para tirar as dúvidas, né? E tem algo Ou alguma. importante. Tem algo importante sobre a modalidade que vocês estão estudando, né? A modalidade online, ela não prevê esses encontros que nós fazemos, né? Então a gente está fazendo assim até algo extra do que é previsto dentro da modalidade. A modalidade online, ela dá toda a liberdade, também toda a responsabilidade do estudo para o aluno, e a gente faz o acompanhamento. Se a gente fizesse talvez encontros semanais antes de abrir a agenda, a gente estaria talvez desvirtuando aí o conceito da modalidade online. E provavelmente muitos alunos não estariam disponíveis e não estariam usufruindo dessa liberdade que a modalidade online dispõe, né? Ô, Jota. Por isso que a gente tenta, dentro das programações, colocar o máximo de vídeo explicativo, colocar áudio explicando. A gente tenta fazer o máximo possível para que, no momento em que vocês estão lá disponíveis, que talvez a gente não esteja, vocês tenham todas as informações para transcorrer os estudos de vocês normalmente. Isso. Até na modalidade semipresencial, onde eu fui mediadora, a aula ocorria sempre depois da agenda também. Porque a ideia é que o aluno ele estude, faça atividade e depois ele tire a dúvida. No caso, no semipresencial, era semanal. Exatamente isso. Se a gente fala assim, olha, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos ter uma aula antes de abrir a agenda. Provavelmente nem 5% dos alunos estariam disponíveis lá acessando a aula, né? Certo? Mais alguma dúvida? Dúvida sobre a Agenda 5? É um fichário meio polêmico, extenso. É um dos que eu mais gosto, das informações que eu mais gosto, dos assuntos que eu mais gosto. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? E é um dos que eu não sei porquê, né? Eu não sei se acontece com todos os professores, mas eu acho que o aluno entrega menos. Né? Tem fichário que eu vejo que o pessoal entrega rapidinho. Esse eu não sei se é porque ele é justamente extenso, né? E junta meio que o período de recuperação. Então, o pessoal meio que dá uma enroscada. Professor, tem uma outra dúvida aqui. Pode falar. Eu acabei de olhar o fichário. Acho que esse eu estava comentando com uma colega que quando normalmente tem que fazer cálculo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Desses 3 semestres, sempre que tem um fichário de cálculo é muito mais difícil. E surgiu uma dúvida aqui, só para mim não responder errado, porque eu tirei um insatisfatório e eu tô muito magoada. Aqui ele está pedindo para analisar o índice, certo? Mas onde eu vou ter base desse índice? Porque aqui na lição não fala, tipo assim, qual é a base do índice. Eu posso pesquisar, que vai ser sempre o mesmo? Ou para essa atividade tem um próprio? Eu não sei se ficou claro. Vocês podem pesquisar na internet, sim. Mas dentro do livro tem todos os conceitos de todos os índices, tá? Uhum. Vou tentar Bem. acessar aqui dentro do outro computador. Mas você... Ô, João, eu acho que Oi. ela perguntou assim também. Eu entendi isso, tá, Ellen? E assim, uma coisa, o seu I é porque a gente coloca lá para refazer, por isso que você fica com I. A partir do momento que você refizer a atividade, sua menção muda. Sim, E a menção I é só quando o aluno realmente ele não
mesmo a gente pedindo para refazer, ele não atingiu aquilo que deveria, ou ele não entregou, enfim, coisas do tipo. Aí ele fica como não feito e raramente acho que algum aluno ganha. Só que o refazer lá na atividade formativa, quando você enxerga como ir, tá? Professora, não é tipo tomar aguada, é porque eu fui mal, eu sempre tiro B, MB, e eu fiquei eu fiquei chateadíssima tá. com o I. Não, e aí, Você mesmo, né? Aham. ô João, o que eu acho que a Ellen perguntou é exatamente mais ou menos aquela explicação que você falou. Por exemplo, no índice de liquidez corrente, você fala, qual é a base? Com o que eu vou comparar? Na verdade, esse índice, assim, quando você pegar o conceito dele, fala que uma empresa, ela deveria, né, para ela poder ter uma saúde financeira, né, super maravilhosa, boa, esse índice, o ideal é que ele fosse acima de 1. Porém, na primeira o índice, quando a gente calcula, é 0,48. Então, esse 0,48 significa o quê? Que a empresa não está ali atingindo aquele número que seria o ótimo, o excelente. É essa a sua dúvida? Sim, era isso mesmo, porque normalmente eu tenho um costume feio também de só ler o material. Então, acabei de ver no comentário que alguém também falou que tem nos vídeos. Aí foi culpa minha Isso. mesmo ter perdido, mas era essa a minha dúvida. Onde eu vou me basear para saber se o índice tá bom ou ruim? No Ó, próprio conceito. O conceito ele já fala para você, olha, esse índice ele vai medir X capacidade da empresa e o ideal é que ele fosse superior ou igual a 1. É isso. Uhum, tudo bem. lá no Obrigada. livro, a partir da página 81, tem uns conceitos. Você pode pesquisar na internet alguns conceitos complementares a esses índices, tá? Você vai encontrar informações corretas. E na programação tem 2 vídeos que eu gravei, um explicando como analisar os índices. Eu acho que eu uso o exemplo do ambiente virtual, que não é atividade, mas um outro exemplo que tem. E tem um vídeo também explicando a atividade. Dá uma olhadinha, talvez você não tenha assistido esses dois, mas lá tem explicando cada um dos índices, né? O que você vai comparar o índice de liquidez corrente, seca, dentre os outros aí solicitados, tá bom? Sim, Edna. A Edna está falando aqui se ela usou o índice que apareceu no vídeo, se é válido. É válido. É o que está lá no material que a gente postou para vocês. Sem problema nenhum. Foi pelo vídeo que consegui fazer. Ah, tá mastigadinho lá no vídeo, né? Sim. Mais alguma dúvida? Por isso que é importante, gente, vocês verem, né? Por isso que é importante vocês assistirem, verem todo o passo a passo que a gente disponibiliza lá no quadro de avisos. Porque daí, às vezes, tá bem mastigadinho. Né? Se vocês forem direto, só passar, acaba passando alguma coisa batida e aí vocês ficam patinando, ficam com muito mais dúvida, E talvez. perde muito mais tempo do que gastar o tempo vendo o vídeo, perde tempo tentando descobrir como fazer. Cristina, Boa noite. Posso perguntar? Pode falar. Na minha atividade, eu tive uma informação. Quando eu fiz os cálculos, eu considerei 3 casos depois da vírgula, que é costume, porque era assim que eu aprendi na faculdade, que eu fiz contabilidade. Lá a gente sempre usava as 3. Então a gente só pode usar 2, porque aí ele falou que o meu índice estava errado, mas é porque eu usei 3 casos. Ô, Helena, provavelmente, eu acho que você é aluna minha, né? Talvez tenha sido alguma coisa em relação à aproximação, tá? Geralmente eu indico, para um resultado final, usar 2 casas decimais e fazer uma aproximação adequada lá. Durante os cálculos, não tem problema você usar 3 ou 4 casas decimais, mas na hora de entregar um resultado final, procure usar 2 casas. Imagine que esse trabalho que você fez foi teu patrão, teu gerente que pediu, e aí você vai lá e entrega. Fala assim, olha, o índice de liquidez corrente foi 0,4832574. E isso representa 48,34521%.
fica até uma leitura ruim e acaba sendo insignificante os últimos números, tá? Então, eu geralmente nessa correção eu gosto de dar esse tipo de dica, de chamar atenção para isso, para que vocês façam esse paralelo. Poxa, se fosse o meu gerente financeiro pedindo esse relatório, ele iria gostar de ver 4, 5, 6 casas decimais? Então, independente se colocou 3 lá ou mais que isso, eu sempre dou essa dica. Não é nada que desabone a nota final, tá? Mas é mais uma dica mesmo. Ó, tem algumas questões aqui no chat, né? A Cristina falando aqui, embora eu tenha visto os vídeos e ler a agenda, e para fazer a conta não consigo fazer os cálculos corretos. Mesmo vendo a fórmula, não consigo achar os valores para ser usado. Por exemplo, o artigo circulante achava que era a soma do caixa, duplicatas a receber e estoque. E a Silmara, deixa eu ver se é a mesma dúvida aqui. A gente já responde uma vez só, né? Tem uma dúvida aqui, na agenda 1, fiquei com menção R por conta de não comentar em mais nenhum. Agora estamos na recuperação, que devo fazer novamente para a menção R mudar. Silmara, na recuperação, o R, deixa eu só já adiantar o da Silmara, depois a gente entra no da Cristina. O R quer dizer que a sua atividade foi aceita, né? Então, aí você não consegue novamente mudar. Provavelmente, eu acho que deve, como você está falando de comentário, né? Na segunda atividade deve ter sido no fórum, né? Então, o fórum, tanto o fórum como o debate, a gente já falou isso em outras aulas ao vivo, é importante ter essa interação, que vocês entrem mais de uma vez durante aquele período para participar. Provavelmente, quem está entrando agora na recuperação e está fazendo essa atividade agora, né, não vai ficar com uma menção alta, né? Provavelmente vai ser R, no máximo um B, né? Porque a recuperação já vai valer menos, né? Sim. Então, no caso aí, a sua atividade foi aceita, você tinha que ter participado mais, e agora na recuperação teria como, a não ser que você tivesse ficado como insuficiente ou tivesse sido devolvida, daí você consegue postar novamente. Isso aí. Inclusive, nessa semana nós tivemos uma reunião com a nossa coordenação e eles cobraram exatamente isso da gente. Olha, fórum debate tem que ser um ambiente participativo, onde o aluno acesse 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ele faz postagens diversificadas, ele comenta, ele faz outra postagem. Então, a orientação que nós recebemos da coordenação é que aluno com uma postagem só é nota R mesmo, tá? Então, tá orientado no fórum, lá na instrução do fórum, tá orientado lá no debate para vocês acessarem, postarem, comentarem e fazer mais de uma postagem, se possível, para que vocês tenham uma participação mais efetiva, tá bom? Acho que o único que dá um pouco uma diferença, só para, né, não sei se os colegas fazem isso também, quando a gente pede o Padlet lá, que é um mural, né, e aí é diferente do fórum e do debate, às vezes aí você pode estar postando uma imagem, alguma coisa, comentando, então nesse caso meio que eu vejo como uma exceção, né, porque aí O Padlet é um mural mesmo, ele não é nem fórum nem debate. ele só está postado no fórum, né? Mas aí você não precisa fazer várias postagens. Agora, no caso, quando é um fórum que você tem que comentar mesmo, tem que, né, participar e o debate também, aí a gente leva em consideração essa seu engajamento, vamos dizer assim. E assim, eu estava sendo generosa ali nos meus debates e no meu fórum, e eu vou ser obrigada a mudar as menções daqui para frente, porque senão a coordenação vai me pegar de pau, né? Porque os meninos estão certos e eu que estava errada. E mais uma coisa, quer dizer, duas coisas. O Paulo, peraí, não, a Paula, que está com a mãozinha levantada, depois para ela falar. E outra coisa é que a Valquíria, não sei se é minha aluna ou aluna enfim, de vocês, está falando que no quadro de avisos da Agenda 5 só anotou a solicitação de atividade do fichário, não encontrou qual seria a segunda atividade. A segunda atividade foi um bloco de notas que você vai ter que postar
com Joyce, as questões que nós mandamos de simulado. eu É tô com o ambiente isso. virtual aberto, a gente já mostra para ela a programação. Mas Deixa, assim, deixa eu João, retomar aqui a Cristina, porque a gente vai acabar deixando a dúvida dela para trás aqui. Eu acho que a Valquíria é minha aluna também. Aí já passo para ela. Tá, é que a minha turma tem uma particularidade, João. Ah, Eu não consigo postar naqueles meus documentos, eu mando sempre pelo Correio Tech e eu coloco um aviso gigantesco falando, pessoal, o arquivo está no Correio Tech, o aluno fala, eu não achei. Por isso que eu fiquei preocupada com a Valquíria, não lembro se era minha aluna. eu acho que a Valquíria é Marcelina, né? Acho que é minha aluna. Mas vamos lá, ó. A Cristina perguntou que tem dificuldade. Ó, por exemplo, o ativo circulante, eu achava que era a soma dos trás e o caixa. O Valquíria, ó, aqui dentro do balanço patrimonial nós temos o ativo circulante. Esses itens que estão compreendidos aqui, ó, abaixo do passivo circulante e acima do não circulante são as contas que nós temos de ativo circulante. Então você vai somar aqui, aqui. A mesma coisa vale para o passivo circulante. Os que estão compreendidos abaixo de passivo circulante e acima do não circulante são os itens de passivo circulante. Mas precisa prestar atenção na fórmula, porque tem fórmula que é passivo circulante dividido por ativo circulante, ou o contrário, né? E tem fórmula que fala, olha, é o ativo circulante menos os estoques, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com as fórmulas, mas as informações estão aqui. Tem dois detalhezinhos que nós deixamos como dica, né? Aqui embaixo, ó, exigível total é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, você não vai encontrar, olhando para cima aqui, um lugar escrito exigível total. Mas aqui está a dica. Vendas é o mesmo que receita bruta. Onde que está a receita bruta? Ó, vai estar lá no DRE, ok? Então, eu até recebi alguns alunos falando que não sabiam onde encontrar os valores, mas todas as informações estão disponíveis aqui e algumas que podem ser confundidas também está anotado aqui embaixo, tá bom? É, se você tiver alguma dúvida a respeito de algo mais específico, pode falar para a gente de novo. Isso. Eu vou Coloca agora, aqui no chat que a gente está olhando. eu vou abrir aqui, ó, o quadro de avisos para falar sobre aquela. Tem uma aluna também que está com a mãozinha levantada faz tempo. Ó, o aviso da Agenda 7 está até programado já. Amanhã, meio-dia, ele aparece para vocês, ó. Mas vamos lá na Agenda 5. Agenda 6. Mais uma pagininha para cá. Agenda 5. A aluna falou que não encontrou, né, a atividade. Mas dentro da programação que a gente disponibiliza, está falando, ó. É a Valquíria? É a aluna minha mesmo, Valquíria? Ou é da Joyce? Atividade obrigatória. Fichário, tal, tal, tal. Segunda atividade obrigatória. Ainda falando do fichário, né? Fichário, dando as dicas ali, os vídeos explicando, né? Vídeo explicando a análise do índice, explicando o fichário. E aí nós temos a segunda atividade. Atividade de revisão, tal, tal, tal. Localize as questões no menu documentos e depois em documentos compartilhados comigo. Então você vai encontrar a questão lá e postar no seu bloco de notas. Onde fica documentos? No meu vai ficar aqui, ó. Para vocês vai ter um link escrito documentos também. Vocês vão ter uma pasta lá, documentos compartilhado comigo. Vocês vão clicar nessa pasta e vai aparecer os documentos que foram enviados para vocês. E aí vocês vão ter acesso, tá bom? A minha aparece os documentos que foram compartilhados comigo, mas na de vocês, os documentos de vocês. Então, o caminho para achar é esse daí. Tem mais Isso. alguma coisa no chat depois dela? Não, acho que não. Tem a Paula que está com a Paula? mãozinha levantada. A Paula, é a mesma Paula? A Paula deu uma dica pra gente, ó. Tem um canal do YouTube do professor do primeiro semestre com muitos vídeos de contabilidade. Pode colocar aqui no chat pra gente, tá, Paula? O canal do professor. Oi, professor, sou eu que Oi, falei. Tudo bem? tudo bem? Eu tenho uma dúvida aqui em relação ao custo dos produtos, ao giro de estoque, desculpa, que eu ainda estava conversando com uma colega, eu sou aluna da Joyce, e a gente também teve essa mesma dúvida. Na hora de você fazer a divisão, eu estou aqui com a minha apostila, eu vou dar o exemplo que está aqui, tá? Dos números. Você faz a divisão, né, do custo dos produtos pelo estoque,
E aqui o resultado deu 5.465. Aí, na hora de você calcular a idade média, a apostila coloca, né, o 360 dividido por esses 5.465. E na apostila, eu não me recordo exatamente o valor do cálculo de lá, da atividade. Mas a minha dúvida é se a gente coloca, porque aqui tem 4 números no caso, né? O 5, 4, meio e o 5. Então, a minha dúvida seria colocar, porque lá também deu 4 números. Aí colocar a divisão com esses 4 números que deu no resultado. Porque com 3 números deu uma diferença assim, deu 60 e poucos dias, ou desculpa, deu 20 e poucos dias. E se eu colocar os 4 números, deu 200 e poucos dias o resultado. Então deu essa diferença. Eu fiquei em dúvida em relação a isso que a gente estava falando, né, de colocar os algarismos aí depois da Ó, vírgula, né? Um então pouco atrás. vamos lá. Depois da vírgula, você pode usar quantos algarismos tiver, que não vai dar essa diferença de 2 para 200. Se deu essa diferença de 2 para 200 é porque você andou a vírgula junto com os números. Se você encontrou um número lá, 14,365642. Tem 4 números depois da vírgula. Se você nunca tirar a vírgula depois do 14, você pode usar 4 depois da vírgula, 8 ou só 2, que não vai dar essa diferença de 2 para 200. Então, é possível, pelo que você relatou. Eu imagino que ao usar mais algarismo depois da vírgula, você levou a vírgula junto. Talvez você Uma andou coisa com a também, vírgula viu, duas casinhas. uma coisa também que pode acontecer, que leva ao erro, às vezes você vai fazer na calculadora e aí, em vez de colocar vírgula, colocar ponto, né? Confundir o ponto com a vírgula, e aí dá uma diferença também. Na calculadora, você nunca digita o ponto, tá? Você usa só a vírgula. Na calculadora, vamos supor que seu número é 14.532,7. Você nunca usa o ponto no 14. Você põe 14.532, aperta o ponto só na hora da vírgula, tá? Exatamente. Aqui, eu peguei aqui na atividade aqui, deu 360 dividido por, o resultado, né, deu 1,665, e aí eu coloquei esse 1,665 aqui. A minha dúvida seria que eu se colocasse 166 só e não 5, que deu uma Não. diferencinha, por isso eu fiquei preocupada. Até foi o que eu falei para outra aluna que perguntou. Eu sugiro, numa resposta final, usar apenas 2 casas decimais. Tá? Aí você arredonda, né? Arredonda. Nesse caso aí, 1,665 vai ser 1,67. Tá bom? Aham. Entendi. Não, então tá bom. Obrigada. Só aproveitando a dentro da informação, eu queria saber se a gente realmente pode arredondar tanto para menos quanto para mais. Se essa regra de até 5, de 5 para frente, vai arredondar para 1 a mais, e se for abaixo de 5, pode arredondar para menos. Você não arredonda para menos, você deixa não o resultado, né? Mas Isso. pode, a regra é válida. A regra é essa. De 5 a 9, você sobe um número no anterior. De 0 a 5, 0 a 4, você não mexe, né? Não é arredondar para menos, você só não mexe. Então, no caso que a nossa colega falou aí agora, dela deu 1,665, ela vai arredondar para 1,67. Agora, se tivesse dado 1,663, ela não mexe, fica 1,66, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Valquíria. Estão falando aqui que eu errei nesse mesmo cálculo, no giro de estoque o resultado era 216 e eu errei considerando como 21 dias. Provavelmente Que sim, o mesmo erro. Né? Se deu 216, não teria por que considerar 21 dias, né? Talvez vocês mexeram a vírgula de algum lugar para o outro para fazer a conta. Pessoal no chat, Silmar, eu fiquei com medo da frequência baixar porque eu sou com 100%. Obrigado, Cristina. Acho que já foi todas. Acho que só a Valquíria, a Paula e a Valquíria estão com a mãozinha levantada. Eu não sei se é dúvida ou se esqueceu de abaixar a mãozinha. Pode falar, eu tô falar ou escrever no chat. A Cristina, que eu tô ainda com dúvida, professor. Desculpa aí minha ignorância.
Eu sou da professora Alessandra, ela colocou as observações lá na atividade, porém eu não estou conseguindo compreender ainda, porque no balanço, certo? Certo. Que eu faço do ativo circulante. Só que eu fiz a soma, só que o valor está diferente. Só que eu não estou conseguindo achar o meu erro. Qual foi essa soma que eu fiz que deu errado, entendeu? Deixa eu ver aqui. Você está falando da atividade 5? É atividade Isso, fichário, né? isso. Porque eu fiz assim a soma do ativo e fiz a soma do passivo circulante. E aí do ativo eu dividi com o passivo. Para calcular qual índice? O índice de liquidez. Seca ou geral? Corrente, perdão. Ó, vamos lá. Isso, é a corrente. A soma do ativo circulante é a soma desses três numerozinhos aqui, ó. 35.000 mais 300 mais 800, tá bom? Vamos fazer aqui na tela, então. 35.000 mais 800.000 mais 300.000. Encontrei o valor de 1.135.000. Esse é meu ativo circulante, tá bom? Guardem na memória aí. Depois o meu passivo circulante, eu tenho que somar também, né? Passivo circulante é a soma dos outros itens aqui, ó. 1.400.000 mais 39.000 mais 900.000. Vou encontrar 2.339.000, certo? Para calcular esse índice, basta eu dividir, então, ó. 1.135.000 dividido por 2.339.000. E apertar o igual. Eu vou encontrar o índice de 0,4852222, certo? Essa aqui que é a resposta. 0,48. Ou 0,49. E aí você vai fazer a análise. Meu Deus, eu fiz aqui a conta e não acredito que ficou errado. É o valor dividido, deu 48? Dá 0,48, né? Ah, professor, peraí, Então, ó, deixa eu só... Não tá acreditando. Ou arredondando, né? Que vocês estavam falando de arredondamento, 0,49. Também tá certo. Então, quando você somou aqui 35 do caixa, mais 300.000, mais 800 de estoque, a gente encontrou 1 milhão... Acho que eu não vou conseguir escrever, tá péssimo aqui. Não vou conseguir anotar, tá? Tá. Então, esse cálculo eu fiz certo, 1.135.000 dividido por 2.339.000. Aí, na hora do resultado final, que foi errado? Deu errado, eu não sei por que deu errado. Tenta fazer de novo. Às vezes é quando você colocou na calculadora, foi um número errado, alguma coisa assim. Deve ter digitado errado, qualquer coisa nesse sentido. Tá certo. Obrigada, desculpa aí. Imagina, pode perguntar. Nossa, eu fiz aqui de novo, deu a mesma que tá aí agora, 0,48. Eu não tô acreditando. Talvez você tenha digitado um zero a menos, alguma coisa assim na hora de usar a calculadora. Fica tranquilo. Tá, obrigada. Imagina. O importante, Cristina, é você entender o conceito, porque lá no dia do exame vocês não vão poder usar a calculadora mesmo, né? E aí, entendendo o conceito, vocês conseguem fazer os exercícios. Tá certo, obrigada. Inclusive, eu vou ter que revisar aí essas continhas de fazer vezes e divisão, porque assim, trabalhando na calculadora é uma coisa, mas quando é na mão, dá um bug. Obrigada aí pelas explicações. Nada. A Paula falou que usou 4 dígitos e deu 216. É a continuação desse exercício, né? Ela pegou lá os 360 e dividiu por 1,66. Dá 216.
Agora, se ela tivesse dividido 360, eu acho que eu copiei o número errado, né? Dividido por 1,665421, também dá 216, tá? Então não importa muito quantas casas decimais tem depois para um cálculo menor. Eu cliquei errado. Ó, de novo, 360 dividido por 1,66259. Olha o tanto de número que eu estou colocando depois da casa decimal, depois da vírgula. E a resposta ainda é 216. E se eu aproximar, né? 360 dividido por 1,67, vai dar uma diferença de meio dia aqui, tá? Então, mesmo com uma aproximação pequena ali, você consegue encontrar um resultado válido, tá bom? Matamos Mais, as dúvidas aí? mais alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Vamos continuar. Se vocês tiverem dúvida, pode interromper a qualquer momento, tá bom? E aí a gente chega na agenda 6, que também Isso, fala de matemática financeira. que tá rolando, né? Isso aí. A agenda 6 tem um assunto também. A agenda 6 e 7 são assuntos que eu gosto bastante. Na agenda 6 a gente fala aí, né, de juros simples. É um assunto muito importante para entender a agenda 7, que fala de juro composto. O juro simples em si, ele não é usual no mercado, né? Você não vai no banco e o cara te oferece, você quer pagar os juros no juro simples, seu financiamento vai ser juro simples ou juro composto? Não, isso não acontece. Ele não é um juros usual, né? Não é um juros que você encontra no mercado financeiro. Mas é super importante entender os conceitos para depois aprender o que é juro composto. Exatamente. Porque os juros nada mais é, se você, essa agenda, ela fala do conceito principal dos juros, né, que é essa remuneração pelo uso do dinheiro, né? Então, por isso que ela é importante, que ela vai dar base para a próxima agenda, que é a agenda 7 aí, que vai falar dos juros compostos. Perfeito, né? Essa preparação aí de entender que o dinheiro tem que ser remunerado é muito bem explicado quando você usa juros simples, tá? Juros simples é aqueles juros que você paga aí quando pega dinheiro emprestado com o seu cunhado, né? Com a sogra. Você paga os juros simples. Quando você pega no banco, aí você paga juro composto. A Paula está falando aqui, né, que a agenda 6 começa tão simples e quando você acha que está fácil, a 7 piora. Nada, você está vendo pelo ponto de vista errado, ó. Imagine que você tem o dinheiro para emprestar. Na agenda 6 você vê que dá para ganhar dinheiro, mas na agenda 7 você vê que dá para ganhar exponencialmente mais dinheiro, tá vendo? É só o ponto de Exatamente. vista que está errado. Ô, Depende do... professor, Oi. nessa agenda, eu não sei se eu fui muito cabaça, se isso era muito óbvio ou se foi alguma coisa. No no material, tava pedindo para a conta que eles deram de juro simples era para você multiplicar tudo, né? Só que lá só tava pedindo juros simples é igual o capital vezes a taxa. Aí quando eu fui pro fichário, aí tinha lá 6 meses. Aí eu, meu Deus, onde eu vou colocar esses 6? Aí depois que, eu não sei, vai que essa dúvida do meu momento foi porque eu já fiz o fichário, né? Pra quem já ainda tá fazendo. Aí, depois eu conversando com uma colega, aí depois eu vi que, tipo, precisava colocar vezes 6, que é o tempo. Só que no material não fala, porque tava... a conta de juros simples estava para um mês, então eles não colocaram o tempo. Já no fichário tá pedindo tempo. Aí é só um aviso. E tem o vídeo de novo, meu Deus do céu. O problema sou eu, gente. Perdão, o problema sou eu. Tá certo, Ellen. Eu tô até acompanhando aqui o cenário da aula e realmente lá no cenário a fórmula tá juros é o principal, né, vezes a taxa. E no livro, creio que no livro vai estar falando do tempo também. Mas eu vou sugerir essa correção lá no ambiente virtual, tá? É importante estar falando lá que períodos existe, mesmo se ele for um. Eu vou pedir para fazer essa correção lá. Mas daí, no caso, você tem que ir pela lógica, né? Porque como é juros simples, né? Multiplica aí pela quantidade de meses, mas ele não... Né, não... Mas é importante, que nem o João, a gente pode ver essa... Iremos reformular isso daqui.
Vou passar isso aqui para a coordenação. O Aí vídeo a- também explicou tudo lá, né? Eu vou parar de gravar Também vídeo, tem então. o vídeo, né? Beleza? Juros simples é simples, pessoal. Se tiver alguma dúvida com a atividade é fácil, né? Não tem segredo. E com Tá aquela rolando, fórmula, né? a gente pode calcular A tanto juros tristeza vai quanto ser no capital. próximo. Não é nada. O importante é o que vocês precisam perceber e entender que nós estamos formando vocês para ser um profissional técnico, né? Então, no dia a dia, no mercado de trabalho, vocês não vão ter que calcular isso daí na mão. Vai pegar um lápis, uma borracha e uma folha em branco e tentar fazer esses cálculos. Provavelmente, no dia a dia de trabalho de vocês, vocês vão ter ferramentas que fazem esses cálculos. Então, vai ter um Excel no seu computador, você vai ter uma calculadora financeira, você vai ter alguma ferramenta que vai fazer esse cálculo praticamente sozinha. Então, pensem em entender a importância de interpretar e entender o que essa fórmula fala. Não se preocupe em decorar a fórmula ou em fazer a exponenciação que é difícil de ser feita, mas entender o que ela significa, né? O que ela te mostra. Isso é muito mais importante do que ter a fórmula de juros decorada na cabeça, tá? Exatamente. Bom, vocês estão com medo, então, aí? Aqui tem um pouquinho da fórmula, né? A fórmula do. Inclusive é a fórmula que está lá no No material, né? material. A gente deveria estar falando aqui também da taxa do tempo, né? Que ela também é corrigida pelo tempo. Nós vamos fazer essa sugestão de alteração, lá, tá? E aí, o próximo assunto vai abrir amanhã, né? Vai começar amanhã, a agenda 7. Ela vai falar basicamente de juro composto, né? E o juro composto tem essa ideia de corrigir o dinheiro no tempo. Aqui sim, o período é importantíssimo, né? Que a gente não poderia de maneira alguma esquecer do período, né? O juro composto ele é fundamental para o mercado financeiro, a economia, os bancos, as financiadoras não funcionariam sem o juro composto, né? É a forma, eu diria que mais correta de remunerar o capital e a forma também mais rentável, né? Quando pensamos em juros simples ou composto, essa é a forma mais rentável de ter essa remuneração. Que é o juros sobre juros, né? Que a gente fala assim de uma forma mais simples, né? Então, quanto maior o período, né, o tempo, maior vai ser o crescimento do montante que vai acumular, né? Então, quando você compra um carro, né, se você faz em parcela, se o carro custa 50 mil e você vai pagar em vezes, na verdade, no final você não vai pagar 50 mil, né? É só você olhar lá, fazer as continhas, que você vai ver que você vai pagar, às vezes, até o dobro, dependendo do tempo que você financiou aquele carro. Então, é isso que a gente vai ver na Agenda 7. Perfeito. Eu acho que depois desse slide a gente já está encerrando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida da Agenda 7, da Agenda 6, perdão, né? Se vocês estão com medo da Agenda 7, quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Uma dica, vejam toda, né, a orientação lá que a gente coloca no quadro de avisos, né? E aí vai ter todas as dicas aí importantes para vocês realizarem as atividades. Isso aí. Tem muita coisa no quadro de avisos, tem áudio, vídeo. Não deixem de assistir. Vamos deixar um pouquinho de água na boca, o aviso está prontinho, ó. Tá tudo pronto. Na verdade, a gente deixa programadinho, né? Amanhã aparece para vocês. Olha que cara de Piauí, gente. Imagina a ideia do cara colocar um chapéu e gravar uma aula junto com o gordinho. Demais da conta. Certo, turma? Professor, Oi. só ressaltando agora que está no finzinho da aula, eu mandei o link aí do canal no YouTube. Lá tem muitos vídeos. Ele foi o meu professor do primeiro semestre. Inclusive, lá eu vi que tem algumas pessoas com dúvida. Ele faz uma revisão de porcentagem, divisão, né? Para pertinho da prova é bom a gente revisar.
E tem muita coisa sobre contabilidade, sobre balanço patrimonial, tá bem assim em ordem, sabe? É muito bom dar uma olhadinha lá, dá para aprender bastante. Show de bola. Coloquei aqui na sequência do chat de novo, né? Quem não pegou o link lá Olá, atrás, pega o turma. link aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor. Será que eu cliquei aqui para abrir o vídeo dele? Não. Eu que cliquei sem querer, eu cliquei para ver. Eu vou aproveitar as aulas de juro de percentagem, regra de 3, tem regra de 3 lá? Minha turma do presencial tá sofrendo com isso. Tem também. Vou aproveitar então. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, alguma participação? Vocês querem falar alguma coisa? Bom, Eu queria até falar, mas eu acho que não vai dar para responder, porque, pelo que eu entendi, como a agenda está aberta, ainda tem pessoas fazendo atividade, né? Então, meio que vai ser a resposta dada. Só pode falar. que, no caso da porcentagem, mesmo voltando ainda na agenda 6, porque ainda não consegui fazer a agenda 7, eu pego a semana, né, para dar uma lida, no sábado uma outra revisada para conseguir entregar a atividade. Porque sábado é o melhor dia para eu poder entregar. Sábado ou domingo, né, no caso, final de semana. E na correção da margem líquida, né, eu fiquei na dúvida como chegar na porcentagem. Eu não sei se eu fiz também o cálculo na calculadora errada. Olha, depois que você calculou, para chegar na porcentagem é só multiplicar por 100, tá bom? Isso. Então, a margem líquida, você vai dividir o lucro líquido por vendas, né? E aí você vai encontrar um valor lá. Se Acho você que é o resultado, acho que era 0,23, não era? é Mas 0,23. Aí para você jogar isso para percentual, você multiplica por 100. multiplicar por 100. Vamos fazer aqui, é bem simples essa conta. Aí Vamos você lá. multiplica por 100, dá 23%. A margem líquida, então, a divisão do lucro líquido, que lá é 1.600... 1 milhão, não, 1.162.698 dividido por 5 milhões. 5 milhões é o valor das vendas. Você vai encontrar 0,23. Para isso virar percentual, você multiplica por 100, que é igual a 23,25%, tá bom? Ah, tá, perfeito. Achei o erro aqui. Achei o erro. Cuidado Na com... verdade, Pode falar. o erro foi não encontrar o valor mesmo. Aí, para encontrar esses valores, tem aquelas dicas lá no final do enunciado, né? Falando da onde está o valor de vendas, onde está o valor de receita bruta, tem aquelas diquinhas lá para vocês encontrarem com facilidade os valores. Tá certo. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, acho que é isso então. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrando. Agradecendo aí a participação de todos vocês. Achei bem legal hoje, vocês participaram bastante, perguntaram bastante. A gente fica mais animado, assim. Às vezes tem reunião que a gente faz, aula que a gente faz aqui, vai falando, ninguém interrompe, ninguém pergunta. Aí daqui a pouco eu já estou falando a 220 por hora já. A gente não sabe se vocês estão entendendo, se está tudo bem, ou se não estão entendendo também, por isso que fica mudo. Acho que foi legal, bem participativo. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente espera ter ajudado bastante aí. O nosso objetivo realmente é esse. A gente está aqui para ajudar vocês. O objetivo dessas aulas que a gente faz é para a gente conversar, bater um papo, tirar dúvida, revisar coisas que já passaram. Até porque, mesmo já tendo passado, vocês precisam se preparar melhor para a prova, né? Então, qualquer oportunidade aí, a gente está aqui para ajudar. Ellen, não precisa se desculpar. Pode perguntar e participar à vontade. A gente adora da participação, adora quando vocês perguntam, adora quando vocês estão presentes aqui, tá? Não quero que peça desculpa por isso. Isso aí. Beleza? Vou encerrar a gravação então. Muito obrigado a todos. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.